Ela estava nos chuveiros, nua e sozinha. E então a porta se abriu. 4 recrutas entraram, rindo, sussurrando, fechando a distância como lobos. Um deles lambeu os lábios. Outro começou a soltar o cinto. Eles não achavam que ela pudesse lutar. Nem sequer pensavam que ela fosse militar. Achavam que ela era presa. Mas 60 segundos depois, o que a agarrou estava engasgando com os próprios dentes. Outro estava encolhido, chorando. E os demais estendidos no azulejo, mal respirando. Porque a mulher que eles acabavam de tentar agredir sexualmente era a comandante Seal, que ainda nem tinham conhecido. E no fim, eram eles que estavam implorando por misericórdia. Antes de mostrarmos como tudo aconteceu, certifique-se de estar inscrito e deixe um comentário dizendo de onde está assistindo, porque esta história não termina do jeito que você imagina. Os chuveiros da Companhia Bravo em Camp Pendleton funcionavam em 2 temperaturas, escaldante e quase morna. A comandante Tessa Vance tinha aprendido isso na sua primeira semana, junto com o fato de que o terceiro boxe da esquerda tinha uma pressão de água decente e a luz fluorescente acima do banco piscava a cada 47 segundos. Ela vinha contando, não porque estivesse nervosa. Já tinha tomado banho em lugares piores, com companhias piores, em circunstâncias piores. Mas porque contar a ajudava a processar novos ambientes, catalogar detalhes que poderiam importar depois. Velhos hábitos de 22 anos de serviço. A maior parte passada em lugares onde a diferença entre perceber e não perceber era a diferença entre voltar para casa e não voltar. Eram 21h30 de uma terça-feira. Tarde o suficiente para que a maior parte da base já tivesse se esvaziado para a noite. Cedo o bastante para que ela não cruzasse com as equipes de manutenção noturna. Ela tinha cronometrado de propósito, não porque estivesse se escondendo. A comandante Vance não se escondia de nada, mas porque preferia suas transições em silêncio. As ordens de transferência tinham chegado naquela manhã. Designação temporária para supervisionar os protocolos de integração da RECON dos fuzileiros navais. Um nível de classificação que fez o comandante da base perguntar 2 vezes se tinha lido a autorização corretamente. Ela deveria passar 2 semanas observando, avaliando, fazendo recomendações que entrariam em um arquivo que a maioria jamais veria. O que o comandante da base não sabia, o que ninguém na base ainda sabia, era que designação temporária era linguagem militar. Para precisamos de nossos melhores homens nos lugares onde problemas podem surgir. E problemas vinham surgindo em Pendleton. Queixas de assédio sexual que tinham sido enterradas em silêncio. Acidentes de treinamento que não eram realmente acidentes. 3 fuzileiras haviam solicitado transferência nos últimos 6 meses. Uma cultura que tinha ficado confortável com o tipo errado de conforto. O Pentágono vinha observando, esperando. Quando uma investigação do Congresso começou a fazer perguntas incômodas sobre falhas institucionais e avaliações de clima de comando, decidiram enviar alguém que pudesse avaliar a situação sem anunciar uma investigação. Então, enviaram Tessa, não apenas porque ela era qualificada, e era, extensivamente, não apenas porque sabia se virar em ambientes hostis, algo que já tinha provado em uma dúzia de países cujos nomes ainda eram classificados. Enviaram-na porque ela tinha um talento particular para identificar ameaças que não se anunciavam. Predadores que se escondiam atrás de patentes e protocolos. Homens que confundiam autoridade com imunidade. Ela tinha chegado naquela manhã em um transporte militar vindo de Norfolk, carregando apenas um único saco de lona e uma pasta Manila selada com fita que dizia apenas olhos, Diretiva de Segurança Nacional. O comandante da base a leu 2 vezes, fez 2 ligações para verificar a autenticidade e então discretamente lhe designou aposentos na ala dos oficiais, com instruções de que deveria receber acesso operacional completo para avaliar os protocolos de treinamento. O que ele não fez foi anunciar sua presença na base. Isso foi intencional. Não se pode avaliar uma cultura se todos sabem que estão sendo observados, não com fanfarras ou comunicados,
apenas com ordens assinadas por pessoas cujos nomes não apareciam em organogramas e níveis de autorização que deixavam coronéis veteranos nervosos. Ela entrou no vestiário carregando nada além de uma toalha e uma pequena nécessaire. 46 anos, 1,73 de altura, com o tipo de músculo magro que vinha de condicionamento funcional e não de vaidade de academia. O cabelo, curto em estilo regulamentar, não porque fosse mais obrigada, mas porque queria, mais fácil de manter, mais difícil de agarrar. A cicatriz atravessando a clavícula refletia a luz fluorescente enquanto ela se movia, fina, precisa, cerca de 10 centímetros de comprimento. Do tipo que cirurgiões fazem quando precisam trabalhar rápido e fundo. A maioria das pessoas que a via assumia que tinha vindo de algum acidente de treinamento, ou talvez de carro. Estavam errados. Era de Kandahar, 2018, quando ela levou estilhaços de um IED, enquanto resgatava um piloto abatido atrás das linhas inimigas. A mesma operação que lhe rendera uma cruz da Marinha que não podia usar e condecorações das quais não podia falar. O vestiário estava vazio quando ela entrou. Vapor subia dos chuveiros recentemente usados, e o ar ainda carregava o cheiro persistente de sabonete barato e shampoo de uso militar. Ela escolheu um banco próximo à parede do fundo, fora da linha de visão direta da entrada, mas com visão clara de todas as saídas. Outro hábito, na sua área de trabalho, aprendia a se assentar onde fosse possível ver o problema chegando. Ela se despiu metodicamente, dobrou o uniforme com cuidado, colocou-o em uma pilha com as botas posicionadas exatamente paralelas à borda do banco. O tipo de precisão que parecia obsessiva para civis, mas que era prática. Em ambientes hostis, era preciso conseguir se vestir no escuro completo em menos de 30 segundos. A água estava perfeita, quente o suficiente para aliviar a tensão em seus ombros após o voo de 14 horas vindo de Norfolk, com pressão firme para lavar o cheiro de ar reciclado e de combustível de aviação que ainda grudava na pele. Ela se permitiu 3 minutos. 3 minutos para ficar debaixo do jato e lembrar que estava segura, que os sons ecoando nos azulejos eram apenas água e o prédio se acomodando, não morteiros ou movimentação hostil. Então, ela ouviu a porta se abrir. O som cortou o ruído branco do chuveiro como uma lâmina. Não era a entrada cuidadosa de alguém verificando se as instalações estavam ocupadas, nem o passo apressado de alguém atrasado para o toque de recolher. Era diferente, deliberado, predatório. Ela não se virou. Não mudou a respiração. Não alcançou a toalha pendurada logo fora do boxe. Em vez disso, escutou. 3 pares de passos, botas pesadas, não chinelos de banho. Movendo-se devagar, espalhando-se. O ranger de solas de borracha no azulejo molhado. O farfalhar de tecido. Uniformes, não toalhas. Ora, 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 arrastou uma voz atrás dela, jovem, convencida, com a falsa confiança que se quebra sob pressão. Parece que temos uma visitante noturna. Outra voz, mais aguda e cruel, disse. Não sabia que estavam entregando entretenimento nos alojamentos agora. O terceiro riu, um som sem humor algum. Talvez ela esteja perdida. Talvez precise de direções. Tessa desligou a água. O silêncio repentino parecia espesso, perigoso. Agora, ela podia ouvi-los respirando, podia sentir suas posições sem olhar. Um junto à entrada bloqueando a saída, um perto dos armários cortando o acesso às roupas dela, o terceiro se movendo mais perto dos chuveiros, testando limites. Ei, docinho! Chamou o mais próximo, voz artificialmente amigável. Você está no prédio errado. Aqui é só para pessoal militar. Ela se virou devagar, fazendo contato visual com cada um deles. O primeiro devia ter 22 ou 23 anos. Cabo, insígnias no uniforme, corte de cabelo recente, botas polidas como espelhos. Bonito, provavelmente nunca tinha ouvido um não de alguém que importasse. Seu crachá dizia Morrison. Ela reconheceu o tipo. Origem privilegiada,
Universidade via ROTC. Pai provavelmente puxara cordas para colocá-lo em uma designação segura. O tipo que entrou para os fuzileiros pelo uniforme e pelo respeito, mas nunca estivera em lugar nenhum que lhe ensinasse o que qualquer um dos dois realmente significava. O segundo era mais velho, talvez 20 e poucos anos, cabo também, corpo mais largo, com o tipo de esgar que dizia gostar do desconforto alheio. Hansen. Traços mais rudes, mãos calejadas, provavelmente crescera pobre e viu nos militares seu bilhete para algo melhor. Mas em algum momento aprendera que poder podia ser tomado tão facilmente quanto conquistado, e se acostumara a tomá-lo de pessoas que não podiam revidar. O terceiro, o que falara primeiro, era o mais jovem, mas se portava como se estivesse no comando. Uniforme impecável, postura perfeita, sorriso absolutamente predatório. Chen. Asiático-americano, provavelmente de segunda geração, com a combinação peculiar de disciplina e sentimento de direito que vinha de famílias que exigiam excelência, mas nunca ensinaram o que fazer quando a excelência não era suficiente. Ela já tinha visto esse tipo antes, em uma dúzia de países diferentes e em 2 vezes mais operações. O fio comum não era raça, nem origem, nem inteligência. Era o olhar em seus olhos, o cálculo que dizia que tinham identificado alguém que julgavam vulnerável e estavam testando limites. Eles a olhavam como se fosse um problema a resolver. Ela os olhava como ameaças a neutralizar. No mundo de Tessa, havia 2 tipos de pessoas: os que protegiam os outros e os que caçavam os outros. Todo o resto era apenas ruído de fundo. Eu fiz uma pergunta, disse Chen, aproximando-se da entrada do chuveiro, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro do seu perfume misturado ao odor metálico da adrenalina. Está perdida, querida? Tessa não respondeu. Não precisava. O silêncio dela já era resposta suficiente. O gato comeu sua língua? Hansen riu, puxando o celular. Talvez devêssemos documentar esta violação de segurança e tudo mais. Garantir que as pessoas certas saibam sobre pessoal não autorizado em áreas restritas. Morrison parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. Talvez devêssemos apenas chamar a PM, deixar que eles lidem com isso. Relaxa, disse Chen, sem tirar os olhos de Tessa. Estamos só conversando, conhecendo nossa nova vizinha. Ele deu mais um passo à frente. Além disso, continuou, ela não está exatamente em posição de discutir, está? Foi então que Hansen ergueu o celular. Corri para a câmera, querida. A luz da câmera piscou, lançando sombras duras pelo azulejo molhado. No meio militar, gravação não autorizada era uma ofensa sujeita à corte marcial. Na lei civil, filmar alguém sem consentimento em estado de nudez era crime. Hansen ou não sabia, ou não se importava. Os olhos de Tessa se fixaram no aparelho, calculando ângulos, distâncias, avaliando ameaças. O celular era evidência. A gravação seria usada para humilhação, chantagem ou pior. Aqueles 3 já tinham feito isso antes. A coordenação deles era refinada demais, a confiança treinada demais. E foi então que Tessa falou. Uma palavra baixa, definitiva. Não. Não era súplica, não era pedido. Era uma declaração de fato, uma instrução com consequências embutidas. O tom era o mesmo que ela usara em Kandahar, quando ordenara que um comandante talibã entregasse a arma. O mesmo que usara na Somália quando convencera um senhor da guerra a libertar 17 reféns. O tom que dizia que a obediência não era opcional. Chen riu, mas havia um nervosismo em sua risada. Algo na voz dela tinha marcado, mesmo que ele não conseguisse identificar o quê. Ah, ela tem atitude. Eu gosto disso. Ele estendeu a mão em direção a ela, dedos avançando como se fosse tocar seu ombro. Como se ela fosse propriedade que avaliava, algo que possuía. A mão dele nunca chegou a tocar. Tessa se moveu com a velocidade que vinha da memória muscular
gravada no sistema nervoso através de 1000 cenários de treino e uma dúzia de aplicações reais. Sua mão esquerda disparou para cima, interceptando o pulso dele e torcendo-o em um ângulo que o fez ofegar. O joelho direito subiu, duro e preciso, contra o plexo solar. A técnica chamava-se controle de punho com golpe de joelho. Combate corpo a corpo básico que todo SEAL aprendia no primeiro ano. Mas Tessa o refinara pela experiência real. A torção não servia apenas para controlar a mão. Estava posicionada para hiperestender o cotovelo, caso ele tentasse escapar. O golpe de joelho não mirava apenas o estômago. Vinha de baixo para cima, para expulsar o ar do diafragma e paralisar momentaneamente a respiração. Chen provavelmente aprendera combate corpo a corpo no treinamento básico. Talvez até tivesse se destacado em ambiente controlado, com regras e árbitros. Mas aquilo não era isso. O som que saiu de sua boca não era bem um grito, nem bem um gemido. Era o som de alguém descobrindo que suposições podem ser fatais. Ele se dobrou, tropeçando para trás, olhos arregalados de choque e dor. Seu uniforme perfeito agora estava amarrotado, a postura impecável destruída. Pela primeira vez na carreira militar, Chen descobria o que significava estar em desvantagem. Hansen já vinha correndo, celular esquecido, avançando com a agressividade desajeitada de quem nunca estivera em uma luta real. Era maior que Chen, mais forte, e provavelmente achava que isso bastava. Não bastava. Tessa se desviou, agarrou o braço estendido dele e usou o próprio impulso para arremessá-lo de rosto contra a parede de azulejo. A técnica chamava-se força redirecionada. Não se combatia a força de alguém. Usava-se essa força contra ele. O peso e a velocidade de Hansen se tornaram as armas que o derrotaram. O impacto foi sólido, molhado, definitivo. O estalo do nariz quebrando ecoou nas paredes como um disparo. Ele deslizou pela parede, deixando um rastro de sangue até cair em um monte no chão do chuveiro, inconsciente antes mesmo de tocar o piso. Morrison ficou paralisado perto dos armários, boca aberta, mãos erguidas num gesto entre rendição e confusão. Era esperto o suficiente para reconhecer que o que estava acontecendo não seguia o plano deles. Esperto o bastante para perceber que a mulher que tinham encurralado não era a vítima. Jesus Cristo. Ele sussurrou. Jesus Cristo. O que é você? Tessa olhou para ele com a calma de quem já sobrevivera a situações que teriam matado a maioria das pessoas. A água ainda pingava de seus cabelos. O vapor ainda subia de seus ombros, mas seus olhos estavam completamente firmes. Eu sou sua comandante, disse calmamente. O rosto de Morrison ficou pálido. Atrás dele, a porta do vestiário se abriu com violência. Botas pesadas soaram contra o azulejo. Vozes gritavam ordens, perguntas e exigências de explicações sobre o que diabos estava acontecendo. O primeiro sargento Williams entrou primeiro, seguido por 2 PMs e um oficial subalterno cujo nome Tessa ainda não tinha aprendido. Williams era fuzileiro havia 24 anos, servira 3 turnos no Iraque e 2 no Afeganistão. Já tinha visto combate, visto violência, visto as consequências de homens fazendo coisas terríveis uns aos outros e a inocentes. Mas parou imediatamente quando viu a cena diante de si. Não por causa da violência, já tinha visto pior. Nem por causa do sangue, já tinha limpado combates que faziam aquilo parecer uma briga de recreio. Parou por causa da mulher em pé, nua no chuveiro, completamente calma, enquanto 3 fuzileiros estavam espalhados pelo chão como brinquedos quebrados. Havia algo em sua postura, sua respiração, no modo como se mantinha que fez o olhar treinado dele reconhecer outro predador. Não o tipo que caçava inocentes, mas o tipo que caçava caçadores. Senhora, disse ele com cuidado, usando sua voz de comando, mas mantendo o respeito. Está ferida? Não, respondeu ela, e sua voz era firme. Não trêmula de adrenalina,
não tensa de medo, apenas firme. Williams já ouvira aquele tom antes, de atiradores de elite após uma missão bem-sucedida, de operadores especiais depois de resgatar reféns, de pessoas que praticavam violência profissionalmente e estavam confortáveis com as consequências. Um dos PMs avançou, a mão indo instintivamente para a arma lateral. Senhora, vamos precisar que se identifique e explique o que aconteceu aqui. O PM era jovem, talvez 25 anos, com aquele tipo de atitude pelo manual, que vinha de experiência limitada e confiança excessiva no protocolo. Ele olhava para a cena e via uma mulher que aparentemente tinha agredido 3 fuzileiros. O que ele não via era o posicionamento dos corpos, as marcas defensivas, o modo como o celular tinha caído junto à entrada. Evidências que contavam uma história muito diferente. Williams via tudo, e algo frio se instalou em seu estômago. Tessa caminhou até o banco onde deixara suas roupas. Vestiu o uniforme com a mesma precisão metódica com que o tinha tirado. Quando estava pronta, enfiou a mão no bolso cargo e retirou sua carteira de identificação. Entregou-a a Williams. Ele a abriu, leu a primeira linha e seu rosto passou por vários tons de pálido. Suas mãos realmente tremiam ao continuar a leitura. 24 anos nos fuzileiros, e Williams nunca tinha visto níveis de autorização tão altos em alguém abaixo de posto general. "Oh, merda!" murmurou. O oficial subalterno se aproximou. "Sargento, o que foi?" Williams fechou a carteira e devolveu-a à Tessa com o tipo de respeito cuidadoso normalmente reservado para munição não detonada. Sua postura militar encaixou-se no lugar, ombros retos, coluna ereta, olhos à frente. "Senhor", disse ao oficial júnior, a voz tensa entre admiração e temor, "precisamos ligar para o comandante da base imediatamente, e possivelmente para o Pentágono." "O quê? Por quê?" Williams virou-se para a sala, sua voz carregando a autoridade de 2 décadas de serviço. "Senhores, apresento a vocês a comandante Tessa Vance, Navy SEAL dos Estados Unidos, receptora da Medalha de Honra do Congresso, estrela de prata, coração púrpura. E, de acordo com esta identificação, ela possui níveis de autorização acima do meu grau de pagamento, para sequer reconhecer que existem." O rosto do oficial júnior ficou branco. "Senhor?" disse Medalha de Honra. Disse. Williams voltou-se para Tessa. "Senhora, se me permite perguntar, o que atrasa Pendleton?" "Estou aqui para avaliar protocolos de treinamento e clima de comando", respondeu de forma serena. "Desde esta manhã, também sou sua comandante interina de integração de operações especiais." O silêncio que se seguiu foi do tipo que precede terremotos. Chen ainda estava no chão, segurando as costelas e tentando respirar. Hansen se sentava encostado na parede, sangue escorrendo do nariz, olhando para o nada com a expressão vazia de alguém cujo mundo acabara de ser virado de cabeça para baixo. Morrison permanecia junto aos armários, tremendo, enquanto o peso completo do que tinham tentado começava a se assentar. A Medalha de Honra. Havia menos de 3.500 recipientes vivos em todos os Estados Unidos, a maioria da Segunda Guerra Mundial e do Vietnã. Os recipientes modernos, Iraque, Afeganistão, operações classificadas que nunca apareceram nas notícias, contavam-se em dezenas, e eles tinham acabado de tentar agredir sexualmente um deles. Chen ainda estava no chão, agarrando as costelas e lutando para respirar. Hansen se apoiava na parede, sangue escorrendo do nariz, olhando para o nada. Morrison estava parado perto dos armários, tremendo. O policial militar que havia levado à mão a arma agora parecia querer desaparecer. "Senhor, senhora, comandante", gaguejou. "Nós não fazíamos ideia. Precisaremos documentar este incidente. Procedimento padrão." "Documentação não será problema", disse Tessa calmamente. "Ah, estes 3 fuzileiros tentaram agredir sexualmente uma oficial superior.
Eles gravaram tudo em um dispositivo pessoal sem consentimento. Cercaram-me em estado de nudez e fizeram contato físico apesar de advertências verbais claras para parar. Ela pegou o celular de Hansen do chão onde tinha caído. Verifique a tela. A gravação ainda estava ali. Prova da intenção deles, de suas palavras, de suas ações. Tudo o que fizeram está neste dispositivo, continuou, juntamente com quaisquer outras gravações que possam ter feito de vítimas anteriores. Williams deu um passo à frente. Vítimas anteriores, senhora? Homens assim não começam com uma recipiendária da medalha de honra, respondeu Tessa sem rodeios. Eles praticam com pessoas que acham que não podem se defender. Eu recomendaria verificar relatórios de pessoas desaparecidas, pedidos de transferência e qualquer militar do sexo feminino que tenha solicitado baixa antecipada nos últimos 6 meses. O peso daquela afirmação caiu sobre a sala como chumbo. Porque ela tinha razão. Predadores não começam com os alvos mais difíceis. Eles começam com os mais vulneráveis. Morrison finalmente encontrou a voz. Senhora comandante, nós não sabíamos. Se tivéssemos sabido quem era a senhora. Tessa o olhou com a calma de quem já sobrevivera a situações que teriam matado a maioria das pessoas. Se tivesse sabido quem eu era, teria escolhido outra pessoa para encurralar. Alguém que não pudesse se defender, alguém que não revidasse. O rosto de Morrison se contorceu, porque era exatamente isso que ele queria dizer, e ambos sabiam. Estes 3 fuzileiros tentaram agredir sexualmente uma oficial superior. Continuou ela no mesmo tom conversacional. Eu me defendi. Eles aprenderam algo. Terminamos aqui. Williams assentiu rapidamente. Sim, senhora. Absolutamente. Nós cuidaremos da papelada, das medidas disciplinares, de tudo. O processo de corte marcial começará imediatamente. Que assim seja. Mas quando ela se moveu em direção à porta, Williams chamou. Senhora, se me permite perguntar suas ordens aqui, a senhora está avaliando apenas os protocolos de treinamento. Tessa parou. Olhou de volta para os 3 fuzileiros no chão e depois para Williams. Estou avaliando tudo, sargento. Treinamento, liderança, cultura, clima, o tipo de ambiente que produz homens que acham que podem atacar mulheres no chuveiro sem enfrentar consequências. Williams engoliu em seco. Entendido, senhora. E Williams? Sim, senhora. Este incidente não é isolado. Homens que se comportam assim não fazem isso uma única vez. Fazem até que alguém os detenha. Quero uma revisão completa de todas as denúncias de assédio sexual registradas nesta base nos últimos 2 anos. Todos os pedidos de transferência de militares do sexo feminino. Todas as baixas antecipadas que alegaram motivos pessoais. Sim, senhora. E quero isso sobre minha mesa até 08:00 de amanhã. Estará lá, senhora. Ela começou a sair, depois parou. Sargento Williams. Sim, senhora. Quero estes 3 transferidos desta base até sexta-feira. Não me importa para onde, mas eles não pertencem aqui. Entendido, senhora? E Williams? Sim, senhora. Da próxima vez que alguém tentar encurralar uma mulher nos chuveiros, talvez responda um pouco mais rápido. O rosto dele ficou vermelho. Sim, senhora. Não acontecerá de novo, senhora. Tessa saiu do vestiário e entrou no corredor, deixando para trás uma cena que seria comentada em sussurros por anos. Atrás dela, podia ouvir Williams gritando ordens, os PMs movendo-se para deter os 3 fuzileiros, telefones sendo discados para acordar oficiais que precisariam iniciar o controle de danos imediatamente. Mas a notícia já se espalhava. Bases militares eram como cidades pequenas. A fofoca viajava mais rápido que as comunicações oficiais. Quando Tessa chegou aos seus aposentos na ala dos oficiais, 3 versões diferentes da história já circulavam pelos alojamentos. A guarda noturna ouvira falar de uma briga no vestiário feminino.
A equipe do refeitório tinha ouvido que 3 fuzileiros tinham sido hospitalizados por uma contratada civil. O pessoal do motorpool ouvira que uma oficial havia derrubado múltiplos agressores em combate corpo a corpo. Nenhum deles tinha a história completa ainda, mas todos tinham pedaços. A cabo Sara Martinez estava de plantão no setor de comunicações quando a chamada chegou à residência do comandante da base. Não deveria ouvir comunicações de nível de comando, mas quando se ouvem frases como medalha de honra do Congresso, tentativa de agressão sexual e comandante SEAL, você presta atenção. Às 02h30, Martinez já tinha compartilhado discretamente o que ouvira com 2 outras fuzileiras de sua unidade. Às 0300, essas fuzileiras já tinham ligado para suas colegas de quarto. Às 040, toda militar do sexo feminino na base já sabia que alguém finalmente tinha reagido. E o sargento Rodrigues estava no escritório de segurança revisando os relatórios noturnos, quando a papelada oficial começou a chegar. 3 fuzileiros no presídio, aguardando corte marcial. Acusações de agressão sexual. Agressão a uma oficial superior. Gravação não autorizada. As acusações pareciam o sonho de qualquer promotor, mas foi o depoimento da vítima que o fez recostar-se na cadeira e soltar um assobio baixo. Comandante Tessa Vance, Navy SEAL, Medalha de Honra do Congresso. Coração púrpura, estrela de prata, estrela de bronze com distintivo, fita de ação em combate. A mulher havia sido condecorada por valor em conflitos que a maioria das pessoas nem sabia que estavam acontecendo. Rodrigues estava nos fuzileiros há 16 anos, já servira com gente dura, conhecia operadores sérios, mas nunca tinha visto um histórico de serviço como aquele. Aquela não era apenas uma oficial que sabia se defender. Era uma das veteranas de combate mais condecoradas do exército moderno. E 3 fuzileiros tinham tentado agredi-la sexualmente em um chuveiro. Ele balançou a cabeça e pegou o café. Aqueles 3 idiotas tinham acabado de encerrar suas carreiras da forma mais espetacular possível. Ela caminhava pela base como se fosse dona dela. Por que era? Não por sua patente, nem por sua reputação, nem pelas operações classificadas que completara em lugares que nem apareciam em mapas. Era dona porque acabara de demonstrar algo que todos naquela base precisavam entender. Respeito não era dado porque alguém pedia educadamente. Era conquistado, e às vezes era tomado. Às 06h da manhã seguinte, todo o fuzileiro da base já sabia da história. Não a versão de fofoca, não a distorção da rádio corredor, mas os fatos. Uma comandante SEAL tinha sido designada para avaliar a unidade deles. 3 fuzileiros haviam tentado agredi-la. Esses 3 agora enfrentavam corte marcial e teriam sorte se não fossem expulsos desonrosamente. Mas mais importante, todos agora sabiam que a mulher quieta que poderiam ver no refeitório, no motorpool ou caminhando pelo perímetro da base ao amanhecer, não era alguém a ser subestimado. O refeitório do café da manhã estava incomumente silencioso naquela manhã. As conversas eram contidas, respeitosas, quando Tessa entrou às 06h30 para sua primeira refeição oficial na base, usando o uniforme limpo com sua fita de identificação devidamente posicionada e sua patente claramente visível. Algo interessante aconteceu. Os fuzileiros se levantaram. Não porque foram ordenados, não porque o protocolo exigia. Eles se levantaram porque já havia se espalhado a notícia sobre o que ela tinha realizado na carreira, sobre as operações que liderara, sobre as vidas que salvara. Levantaram-se porque reconheceram que estavam na presença de alguém que conquistara sua patente com sangue e sacrifício, não com política ou conexões. Ela pegou seu café, preto, sem açúcar, e sua bandeja de café da manhã, e sentou-se a uma pequena mesa perto da janela. Sozinha, mas não isolada. Respeitada, mas não temida. O coronel Martinez a encontrou ali 20 minutos depois. "Comandante", disse ele, aproximando-se com seu próprio café. "Posso me juntar à senhora?" "Claro, senhor." Ele se sentou à sua frente
estudando-lhe o rosto. Tenho lido seu arquivo desde a 040, o que consigo ler de qualquer maneira, já que a maior parte está redigida. Isso é comum em registros de operações especiais. As partes que consigo ler são impressionantes. A extração em Kandahar, o resgate de reféns na Somália, aquela operação na Síria que oficialmente nunca aconteceu. Tessa bebeu um gole de café. Muitas operações oficialmente nunca acontecem. O Pentágono enviou a senhora aqui por uma razão. Enviou. Martinez inclinou-se para a frente. Somos tão ruins assim? A cultura aqui. Tessa pousou a xícara, olhou pela janela para os fuzileiros fazendo o treinamento físico matinal. Homens e mulheres jovens correndo em formação, entoando cadência, preparando-se para o que o dia trouxesse. Vocês têm boas pessoas, disse finalmente. A maioria. Mas também tem um problema com homens que acham que a patente lhes dá o direito de tomar o que quiserem de quem não pode revidar. A noite passada não foi o primeiro incidente. Não foi? Martinez ficou em silêncio por um momento. O que precisa de mim? Acesso completo. Arquivos de pessoal, registros de treinamento, ações disciplinares. E preciso que seus oficiais entendam que as coisas vão mudar. Que tipo de mudanças? Do tipo que garantem que o que aconteceu ontem à noite nunca aconteça de novo com ninguém. Às 07h, ela entrou no gabinete do comandante da base para sua primeira reunião oficial. Martinez já havia reunido os arquivos solicitados. 2 anos de registros de pessoal, denúncias de assédio, pedidos de transferência. A pilha era mais grossa do que ambos esperavam. 17 denúncias formais de assédio sexual nos últimos 18 meses. 23 pedidos de transferência de militares do sexo feminino. 12 baixas antecipadas, citando motivos pessoais ou obrigações familiares. Jesus, murmurou Martinez enquanto passavam pelos números. Eu sabia que tínhamos alguns problemas, mas é isso que acontece quando predadores se sentem protegidos pelo sistema. Eles ficam mais ousados, disse Tessa, folheando relatórios de incidentes que haviam sido registrados, investigados e silenciosamente enterrados. Ficam mais descarados. Começam a achar que são intocáveis. Ela puxou um dossiê da pilha. Cabo Chen. 3 queixas anteriores contra ele, todas arquivadas por falta de provas, todas de fuzileiras que pediram transferência dentro de 6 meses após registrar. Outro dossiê. Cabo Hansen. 2 queixas formais, uma informal. A informal foi retirada depois que a denunciante foi realocada para outra unidade. Martinez esfregou as têmporas. Morrison. Ficha limpa, mas é amigo de Chen e Hansen. Provavelmente aprendeu com eles. O que recomenda? Recomeçar. Novos protocolos, novo treinamento, novos padrões. E qualquer um que não consiga cumpri-los encontra outro lugar para servir. Martinez assentiu. O que precisar? Vou precisar de acesso a arquivos de pessoal, registros de treinamento, ações disciplinares dos últimos 2 anos. Feito? E vou precisar que estes fuzileiros entendam que as coisas mudaram. Como quer lidar com isso? Tessa sorriu. Não era uma expressão calorosa. Eles vão entender.